E aí, pessoal? Pedro Lucas. Quem é Pedro Lucas? Meia, pé esquerdo, articulador do time sub-20, fez uma belíssima Taça São Paulo, foi campeão mundial sub-17 como um dos protagonistas, sim. Não começou como titular, mas depois entrou, foi muito bem. E na Taça São Paulo confirmou isso. E esse ano ele está no time de transição do Grêmio e é sobre isso que nós vamos conversar agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube para falar de mais um talento das categorias de base. Não deixe de seguir a página. Quando a gente faz qualquer tipo de avaliação de algum jogador, sobretudo jovens jogadores, é natural que as pessoas criem expectativa comparativa. É normal isso. Muitas pessoas até criticam, pô, César, não compara o fulano com fulano. Claro que não se deve fazer no sentido de exigência, de comprometimento desse jogador. Mas do ponto de vista de característica, é natural que a gente busque uma comparação até para, de certa maneira, a gente conseguir colocar de uma forma um pouco mais contextual ou contextualizada esse jogador dentro do que ele pode render. O brabo seria, imagina o cara comparar um jogador ruim. Não, compara o bom. E isso faz parte, principalmente quando a gente avalia a característica desses jovens jogadores. E o Pedro Lucas não é um jogador fácil de comparar. Não é. Por um motivo muito simples. Ele é o clássico meio articulador, aquele que bota o pé em cima da bola, número 10, que consegue articular e que faz todos em volta dele jogarem. E eu busquei, pensei assim, pô, quem a gente pode comparar pegando times de época, tentando montar, porque não é raro, ou melhor, é raro um jogador de pé esquerdo com o talento que ele tem e mais do que isso, que tem a capacidade e inteligência tática que ele desenvolveu. É muito raro. Nós temos um clássico aí que as pessoas falam, pô, sempre que se fala, um jogador que não vingou, que foi o Ganso, que eu não comparo a ele, porque ele tem mais intensidade, ele tem uma forma de aproximação com posse de bola que o Ganso não tem. O Ganso é um pifador mais acadêmico, ele não, ele consegue dar intensidade. E aí eu vou lembrar um jogador que me parece que ele pode se desenvolver para esse lado, e se fizer isso ele vai dar muita alegria para o torcedor do Grêmio. Carlos Miguel. Carlos Miguel, para quem não lembra, foi o grande motor do meio-campo do time do Filipão. Quando o Carlos Miguel jogava bem, o Grêmio voava. Carlos Miguel, é que no Grêmio, às vezes as pessoas, o Carlos Miguel jogou no Inter. O Carlos Miguel foi um grande gremista. O grande time da Taça São Paulo, que foi finalista também, tinha Carlos Miguel. E Carlos Miguel é o grande homem daquele meio-campo que tinha Adinho, que tinha Goiano, que tinha Emerson, que depois teve Arilson e que tinha Carlos Miguel. Carlos Miguel articulava pelo lado esquerdo, fez com certeza o Roger crescer muito, era o motor do meio-campo e era o articulador daquele super time do Filipão. Por isso é que, quando eu faço essa comparação do Pedro Lucas ao Carlos Miguel, eu penso que o Pedro Lucas, se encostar no Carlos Miguel no sentido de analisar a ideia de que ele faz o time andar e de que ele tem técnica para ter inteligência de desenvolver a parte tática do time, nós estamos diante de um grande jogador. E eu vejo característica do Carlos Miguel no Pedro Lucas, sim. Eu vejo essa capacidade de articular e de fazer o jogo apoiado, o jogo tático com inteligência nesse menino. Ele fez isso na seleção e ele fez isso no time na Taça São Paulo. Joga ao lado do Diego Rosa, o Diego Rosa um pouco mais atrás, ele mais na articulação, mas ele é esse jogador que consegue desenvolver esse trabalho. Então, eu quero que a gente fique atento ao que vai acontecer. Ele é um pouquinho mais verde que os outros, ele está um pouquinho abaixo dos outros no sentido de maturação. Muita calma, não é hora para ele ainda. Mas esse menino, ele consegue dar essa condição
que é muito importante para um grande time de futebol. E principalmente é uma característica rara, jogadores articuladores com intensidade e inteligentes e que conseguem a visão tática. Então, que bom que o Grêmio tem esse jogador e que bom que a gente pode ir avaliando com calma, porque esse ano na transição talvez seja o ano dele. Eu falei do Dantas, que é um pouco mais velho e que vai ter que desabrochar esse ano. O Pedro Lucas não é para esse ano, mas é um jogador que com certeza vai brilhar com a camisa do Grêmio. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, para contar mais uma historinha aí de uma das estrelas das categorias de base. Não deixa de seguir o canal. Um abraço e até a próxima.